Estou com essa pilha de livros aqui para responder a famosa tag dos 50%. Agora só tenho que tirar esses livros daqui, né? Ui, pronto. Vamos lá. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o Glaucio e estou muito feliz em receber vocês aqui no meu canal. E hoje eu vou responder a tag de 50%, a famosíssima. Eu vou responder as 15 perguntas que dá aquele saldo das leituras do ano. Eu li bastante coisa bacana. Teve vários livros memoráveis, teve muito favoritado, vários 4 estrelas. Então eu fiz uma seleção aqui bem apurada para trazer para vocês. E eu vou responder essas 15 perguntas também, baseados no vídeo que eu vi da Juliana Garrido, que é uma youtuber aqui também, uma booktuber super interessante, com um canal maravilhoso que eu indico para vocês. E assim, já vou começar, estou com a minha colinha aqui, pra gente ir conversando sobre essas leituras. E sinta-se à vontade para comentar, pra gente conversar aqui sobre esses livros, sobre as minhas escolhas, sobre as suas leituras, de como que foi esse saldo do ano para você até agora e do que você pretende ler. E vai ser até interessante também para mim ter um embasamento aqui e de repente trazer para o canal pra gente conversar sobre. E antes da gente começar, eu já peço para você deixar aquele like, aquele curtir, que é muito importante para o crescimento do canal, é uma forma de apoiar aqui o projeto. Se você quiser apoiar ainda mais, eu sempre deixo na descrição meu link de afiliado da Amazon, meu grupo de promoções no Telegram, também meu link de afiliado da Magalu. Então assim, se você gostar aqui do meu trabalho, se você está gostando e quiser colaborar de alguma forma, eu vou ficar muito agradecido. Lembrando que eu vou deixar esses livros todos linkados também na descrição, caso você tenha algum interesse. E a primeira pergunta é o melhor livro que leu até agora. Eu fiz muitas leituras excelentes, leituras incríveis, leituras para a vida mesmo, essas leituras que a gente panfleta aí, que a gente favorita, que a gente quer falar sobre. Então, foi bem difícil selecionar, mas eu selecionei um, porque me impactou muito positivamente, né? Que foi Gente Ansiosa. Vocês não têm noção, gente, de como que eu amei esse livro. Eu até comentei em um vídeo que eu faço falando sobre as leituras do mês, né? Maravilhoso. Eu li nessa versão em inglês aqui, porque eu estou introduzindo mais leituras em inglês no meu dia a dia, né, no meu cotidiano, que é uma coisa que eu já faço há alguns anos e que eu me vi perdendo, mas aí eu voltei esse ano, sempre está encaixando algum. E que falar desse livro? Esse livro fala sobre a nossa contemporaneidade, sobre a passagem do tempo, sobre as nossas vidas muitas vezes vazias, muitas vezes sem profundidade, sobre o nosso encontrar-se, né, dentro de si mesmo e o que envolve o entorno também. Aqui são vários personagens e a narrativa é o ponto foco aqui. É uma narrativa muito ímpar, é uma leitura muito ímpar em decorrência dessa narrativa ímpar. Então assim, é um livro que eu indico demais. Tem personagens maravilhosos, as construções dos personagens. Isso aqui é ouro mesmo. E não teve como. Eu marquei o livro todo e são histórias que aparentemente são bem diversificadas, diversas, mas que estão ligadas de alguma forma. E o autor já começa aqui, ele não apresenta nem o nome dos personagens. Ele começa a apontar características, com o tempo a gente vai associando os personagens por substantivos, que não o nome, mas depois ele começa a passar o nome dessas pessoas e à medida que a gente conhece pelo nome, a gente já conhece as características, a gente já conhece o perfil dessas pessoas, a gente cria uma aproximação, uma afinidade, mesmo ainda pessoas com atitudes questionáveis, porque é sobre isso, né? É sobre as nossas vivências, sobre acertar, sobre errar, sobre às vezes permanecer no erro, sobre às vezes demorar a identificar-se como si próprio e a nossa busca constante no ser, né? Então, assim, maravilhoso, super da vida, assim, pra mim, e não teve como eu não falar desse livro aqui. Foi uma das leituras, assim, mais fortes pra mim em diversos sentidos, assim. E a segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora. Então, eu sou universitário, né? Estudo na UFOP, então vocês podem imaginar, eu evito de pegar séries muito longas para ler, até mesmo por causa do YouTube aqui. E o que acontece? Eu peguei Mistborn recentemente. Deixa eu achar onde que eu pus ele aqui. Eu peguei Mistborn e eu amei. Foi uma das leituras muito incríveis também do ano. Eu quero dar continuação ainda esse ano. Então eu vou dar uma pequena burlada aqui na resposta, que é The Well of Ascension. Não sei como é que ficou em português. Vou deixar a capa aqui para vocês. E Mistborn, amei o universo. O Brandon Sanderson foi meu primeiro contato assim, com o autor.
E o sistema de magia, a fantasia que ele traz, o envolvimento dos personagens, a construção dos personagens em si também e o desenvolvimento deles é magnífico. Então eu já quero encaixar. Esse aqui é o segundo livro, tem mais um, né, dessa primeira era de Mistborn. Esse aqui é o mais grossinho, assim, mas tá aqui para me ler. E outro também, que eu vejo as pessoas falando muito bem, é da N.K. Jemisin, né, a autora da Quinta Estação, e uma duologia que ela tem, que é a Dream Blood, que é composta por esse primeiro livro, Lua de Sangue, e o segundo, Sombras do Sol. Esse aqui eu recebi da Morro Branco, que foi lançamento assim, muito recente, e esse aqui eu acabei pegando na Book Friday, se não me engano, estava bem baratinho e aproveitei. E eu vejo muitas pessoas falando da construção de mundo aqui também da autora, que é muito único, que é muito forte, e que ela traz ali muitos conceitos, ela consegue engendrar ali, ela consegue costurar relação a preconceito, relação a racismo, então assim, de uma forma bem genial também. E não teve como. Eu quero ler essa duologia ainda esse ano e vou fazer isso. E a próxima pergunta é: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer ler muito? E eu escolhi Amêndoas. Vocês não sabem o quão eu tô afoito para ler esse livro. E eu não comecei a ler ainda pela minha rotina aqui e também porque uma amiga minha da faculdade sugeriu, né, a gente ler junto, e a gente tá tentando chamar mais uma amiga também que é leitora por aqui. Poucas pessoas que eu conheço aqui que são leitoras, então tô querendo aproveitar e fazer, quem sabe também, mais futuramente, né, um grupo no Telegram com propostas de leituras pra gente. O que vocês acham? Olha só, pra gente ler junto, né, uma leitura coletiva. E esse livro aqui, ele é de uma autora sul-coreana, isso mesmo. E eu achei bem interessante da autora que ela é formada em Ciências Sociais, Filosofia e direção de cinema. Então você imagina, né? Esse aqui é o primeiro romance dela, foi indicado até por um integrante do BTS. Tô bem curioso. E aqui a gente conhece um personagem que ele tem uma condição neurológica, que ele não é capaz de sentir sentimentos, né? De ter sentimentos, de entender. Ele vive com a mãe e a avó. Acontece algo muito específico na vida dele e que muda essa dinâmica, e que ali ele vai precisar de relacionar com outras pessoas, né? Criar vínculos de amizade. Então ele encontra algumas pessoas na vida dele, não sei como é que vai funcionar isso. Isso vai mudar muito, ele modificá-lo lentamente também. Eu quero acompanhar como que vai se dar essa questão, esses níveis de complexidade desses relacionamentos que ele vai começar a fazer, e a visão dele de mundo também, como que vai alterar. Caiu uma coisa aqui. E essa capa é linda, né? Olha essas cores, essa combinação de cores. Esse projeto gráfico também. Muito bacana. Eu quero ler, assim, Mowgli. Esse livro lindo. Vocês aqui que me acompanham há um tempo sabem que eu amo estética, né? Amo elemento gráfico. Não tem como, né? Antofágica faz isso muito bem. E Mowgli também tem uma questão muito ali voltada à questão da colonização, isso tudo muito bem costurado, muito bem envolvido enquanto uma visão de uma criança, e dá para trazer muitos elementos da nossa contemporaneidade também, né, conversando ali com a história. Outro lançamento também é da Suma, que é um selo da Companhia das Letras. Eu até tenho a versão digital já, que eu sou parceiro da Companhia das Letras esse ano também, e eles já proporcionaram, e eu fiquei bem curioso quando eu vi o título e a capa, que é Mariposa Vermelha. Olha, é uma fantasia. E aqui fala um pouco sobre vingança. É um lugar ali, é um mundo em que não é permitido magia. A mesma autora desse livro é quem escreveu Fantasma de Cora. Foi um livro que a minha amiga aqui, booktuber, a Ana Luísa Tempone, a Barda de Ponte dela, viveu falando, panfletando o ano passado, então eu fiquei curioso para ler. Só que eu não tive acesso ao livro, aí eu vi a autora nesse lançamento, e como eu já tenho acesso, eu já quero ler assim de prontidão. E é basicamente isso. Eu falo um pouco de vingança, né, nesse mundo que não é permitido usar magia, só que a garota ali, por causa da ruína da família dela e para se vingar de alguma forma com o que acontece com a mãe, ela acaba fazendo um pacto. Então a gente vai ver isso, então tô bem curioso, interessado para dar sequência. Eu amo fantasia, né? E o próximo é o livro que mais te decepcionou esse ano. E o livro que mais me decepcionou esse ano, já olhei ele aqui, é um livro polêmico. Quero saber sua opinião também, o que você acha. Quando eu falei a resenha sobre esse livro, muitas pessoas
Falaram que gostaram, muitos também falaram que não gostaram. Eu entendo também os dois lados, mas para mim o final não funcionou, que foi Paciente Silenciosa, A Paciente Silenciosa. O que aconteceu? Eu tava gostando muito da narrativa, é aquele livro que você vai lendo assim e vai te prendendo. Olha a diagramação desse livro, maravilhoso, né? E tava assim um enredo bem interessante, falando sobre a questão da saúde mental, trazendo alguns elementos ali que me chamam a atenção nesse sentido, para nos atentarmos à saúde mental como um todo, a negligência também, que pode acontecer em ambientes, em clínicas, né? E nos atentando também ao profissional e tudo mais, mas o desfecho, a finalização, foi uma coisa assim, sabe quando você tem uma ideia, Você imagina que o autor criou aquilo ali só para dar um desfecho mesmo, que fica mais fácil para ele? Foi essa a intenção que foi o que eu enxerguei assim na leitura, então acabou não sendo uma coisa que, sabe, que você tem que pensar demais e falar assim, nossa, ele fez isso, mas isso tem lógica? E sabe quando você não tá com paciência de voltar e ficar quebrando a cabeça? Foi com esse livro, assim, foi essa experiência que eu tive, assim, de modo geral. Só o final, o livro, eu gostei bem como se transcorreu, sabe, mas o transcorrer do livro em si, mas o final não gostei muito, não. E a sexta pergunta é o livro que mais te surpreendeu esse ano. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que trazer dois, porque não teve como. Deixa eu achar eles aqui. Primeiro, eu vou trazer Piranesi, que foi um livro, assim, que me fisgou demais do início ao fim. Esse foi foi o meu primeiro recebido da Mor Branco, então teve um significado muito grande para mim também. E o que acontece? Aqui a gente conhece esse protagonista, né, esse personagem, que é o Piranesi. Ele vive numa casa totalmente disfuncional, uma casa muito, assim, inimaginável e perigosa também. É uma casa como se quase se tivesse vida. A gente não sabe de nada. Basicamente, a gente é igual ele ali. O que a gente sabe é o que ele traz sobre os elementos dessa vida que ele leva por ali, que é bem diferente. Só que aí, na medida que a gente vai transcorrendo a leitura, mais elementos são apresentados, mais perigos são trazidos, e a gente vai entender quem é ele, por que ele está ali, o que motiva ele, e assim, isso faz o livro ter uma profundidade muito grande também, e o desfecho por si só também é incrível. Então a gente tem esse desbravamento do desconhecido, né, esse mistério que permeia o livro todo e que também tem uma pitada filosófica muito forte aqui no decorrer da leitura. Gostei demais dessa leitura. Outro também que foi para mim assim muito ímpar e que me surpreendeu demais foi Circe, da Madeleine Miller, e que basicamente eu falei, quero ler tudo dela, né, tudo que foi lançado até então. Eu li Canção de Aquiles e tem mais um também que eu preciso ler, que é Galateia, vou deixar a capa aqui para vocês. E o que dizer desse livro? Gente, eu marquei o livro todo. Foi uma humanização dessa deusa que é a Circe, só que é uma deusa ali, filha de Titã, e ela não tem uma visibilidade tão grande em decorrência disso também, ela não tem muitos poderes, né? Ela não tem toda aquela envolvência que tem uma deusa, um deus grego por si só, mas a gente conhece ela desde a infância até a fase adulta, e as motivações dela, para quem leu Odisseu, sabe que ela fica ali numa ilha isolada, quando Odisseu, nesse périplo que ele atravessa a vida toda, né, nessa odisseia que ele atravessa por longos anos da vida dele, ele acaba esbarrando com ela em uma ilha, e ela, até então, ela transformava homens em porcos. Então a gente vai entender o que leva ela a ter essa atitude, o que levou a ela a chegar nessa ilha isolada, a ela estar lá presa. Então, foi magnífico ver essa humanização da Circe, dessa personagem tão emblemática que aparece no Odisseu. Para quem leu Odisseu, sabe muito bem, conhece muito bem a atmosfera por trás dela. E o livro vai além. Ele chega nessa parte que ela encontra o Odisseu e segue e dá um desfecho também bem interessante para a história. Eu adorei demais, gente. Que isso, foi uma coisa assim maravilhosa. A próxima pergunta é o novo autor favorito que conheceu recentemente. Como eu comentei com vocês que o meu preferido assim até agora foi Gente Ansiosa, eu já passei a ovacionar o Frederick Backman, que é o autor de
Um Homem Chamado Ove, e Brit Mary esteve aqui. Então o que eu fiz? Comprei os 2 livros. Olha esse detalhe aqui, que lindo! Olha isso aqui também. Os livros se conversam. Tá faltando mais um, que uma personagem é uma avó. Vou deixar a capa aqui pra vocês. O que aconteceu? Eu já li esse primeiro livro dele, que é Gente Ansiosa, e falei, não, adorei a escrita, quero ver tudo. E eu vejo muita gente falando muito bem de Um Homem Chamado Ove. Então, o que eu falei? Vou comprar os livros, que queria ter lido já, só que eu não tive como. Mas aí eu peguei em promoções, aproveitei em promoções, né? E já tô com eles aqui. E já sei que eu vou amar, pela narrativa, pela construção dele, pela forma com que ele lida com os personagens e com que faz uma conversa com o nosso cotidiano. É muito genial. O Ove é um homem também que ele é basicamente assim um antissocial, cheio de manias, e que o autor vai desconstruindo essa primeira visão que a gente tem dele e vai mostrando outros elementos do Ove, pelo que eu vi aqui. É um livro também que tem filme, né? E, assim, tô totalmente embarcado em querer ler esse livro. Outro também, que é do Brit Mary, é a mesma coisa. A Brit Mary, olha, pode parecer apenas uma senhora intrometida, passiva-agressiva e cheia de nome-toques, mas por trás dessa armadura é uma mulher sonhadora e com um coração muito mais generoso do que você imagina. Então é isso que eu gosto na escrita dele, e os outros personagens que ele trabalhou também em Gente Ansiosa tem muito disso. Então por isso que eu já vou aqui dar essa investida nesses livros e sei que eu vou amar, já gostei demais. A próxima pergunta é a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Tipo assim, não tem quedinha, né? Mas eu vou fazer uma releitura dessa pergunta aqui e vou colocar um personagem que eu fiquei muito assim interessado com a construção dele, que foi o Kelsier de Mistborn, que eu li, né? E o Kelsier, olha só, eu marquei o livro todo, né? Para variar. E o Kelsier tem uma construção muito boa também. O Brandon Sanderson, como eu falei com vocês, ele tem uma construção de mundo, de universo, de atmosfera, de fantasia, de magia muito própria, e isso também se dá nos personagens, que eles ganham camadas, e o Kelsier, ele é um personagem que é construído do início ao fim, e que me chamou muito a atenção. Ele é um dos primeiros protagonistas aqui desse livro. Tem ele e a Vin, que é uma garota iniciante também, e o Kelsier, ele é dominador de uma magia, né? Dominador ali, com mais experiência, ele se desponta em relação a isso, por causa de N fatores, e isso também é bem interessante como é passado no decorrer da história pra gente. A gente tem aqui um mundo totalmente governado por um imperador supremo, que seria aquilo como o Senhor das Trevas, né? E que ele impõe e que ele escraviza as pessoas, e que são os Skás. E o Kelsier, ele é um meio termo ali, porque a gente tem os Skás e tem também a nobreza. E ele é um filho bastardo e ele começa a se rebelar ali contra essa normativa, contra esse império. Aqui o Império Final, que é Mistborn, ou Império Final, mas eles tiraram o Império Final agora, vai ser só Mistborn. Então nesse Império Final já está consolidado ali esse Senhor das Trevas. E é só você imaginar como tudo que a gente conhece de fantasia e que foi impedido do Senhor das Trevas dominar, tivesse ido pelo outro lado e ele tivesse dominado. Então a gente está acompanhando aqui uma história em que o Senhor das Trevas vence, e o Kelsier seria esse revolucionário ali. E ele é uma pessoa, um personagem muito bem construído, tanto o background dele, a história, as motivações dele. Ele, assim, é muito interessante de acompanhar e dá todo um tom muito importante para esse primeiro livro aqui. Gostei demais, e o desfecho disso também é bem assim... Nossa! E aqui é seu personagem favorito mais recente. Então, como eu tinha comentado com vocês, eu gostei muito de Gente Ansiosa, e o favorito mesmo, o Kelsier, me chamou muito a atenção, gostei muito do personagem em si, mas meu favorito foi a Zara, de Gente Ansiosa. Ela é uma senhora... É incrível o que eu posso falar pra vocês. Dei um tapa aqui no microfone. Ela é incrível. A construção dela também é muito incrível. Eu nem vou falar muito, porque Gente Ansiosa tem muito disso. Você tem que ler. Você não pode ficar sabendo muita informação das pessoas. O que eu posso falar pra vocês? Que ela é extremamente analítica
crítica, irônica. Isso enriquece muito ela, e ela é uma personagem também que cresce muito ali na trama, e que tem um desfecho bem interessante também, e que são uma dessas pessoas que se vê reproduzindo a vida inteira um senso, uma postura que não quer dizer que necessariamente seja ela, que às vezes é uma armadura, e isso também é muito bem trazido na história. E assim, ela me proporcionou muitas gargalhadas, e vocês não têm ideia. Agora, falando em gargalhadas, agora é um livro que te fez chorar neste primeiro semestre. Então trocando a chavinha aqui, foi... Quem viu o vlog, quem já acompanha o canal aqui por um tempo, viu que literalmente eu chorei no vlog. Eu ainda dei uma segurada, porque não estou achando o livro. Porque se eu fosse chorar o tanto que eu queria chorar, vocês iam me ver em prantos. E eu engoli o choro. Inclusive, acho que eu tô com esse choro engolido desse livro até hoje, e eu não recomendo, gente. Mas eu vou ver o filme, e provavelmente eu vou chorar no filme. Então tá tudo certo. Que é O Meu Pé de Laranja Lima. Eu não tinha lido O Meu Pé de Laranja Lima ainda. Eu ganhei isso de presente da minha amiga aqui da faculdade, que é a Amandinha. Ela fez até uma dedicatória linda. E livro maravilhoso. Gente, não teve como. Esse livro aqui é um livro muito forte, fala sobre as mazelas, sobre nossa realidade brasileira, né? Esse menino aqui, que ele é dito como muito atentado, e que é o Zezé, e a gente acompanha ele logo na infância, né? Ele, na visão dele de mundo, ele entendendo os problemas da família, vários acontecimentos ali, a miséria mesmo da família, é muito tocante, assim. E a evolução dele, né, como pessoa, maravilhoso, gente, maravilhoso. Vocês não têm ideia. Indico muito. Quem leu sempre já ama, né? Eu lembro quando eu fiz o vídeo, muita gente comentou, interagiu, inclusive no Instagram também, quando eu tenho o costume de sempre postar no story que eu tô lendo, fazer algum comentário. Eu vou deixar o meu Instagram aqui, caso você tenha interesse, para me seguir por lá, que eu compartilho da minha rotina também. E esse livro se tornou um dos melhores da minha vida. Agora, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Foram vários, assim, que eu tive leituras bem interessantes. Mas um que foi um calorzinho no coração, aquele quentinho, aquele abraço, aquele afago, e que todo mundo ama também, foi A Casa no Marcerulho. Esse livro aqui foi tudo pra mim e além, porque é um livro que também tem personagens bem interessantes e que dá para fazer uma leitura da nossa realidade, que fala da diversidade e fala que a importância de a gente abraçar o nosso ser, de a gente estar também sempre mudando ali, sempre melhorando, porque isso sempre pode acontecer. E aqui a gente tem essa ilha mágica, que a gente tem uma tarefa um tanto quanto questionável, porque um assistente social ele é designado para ir nesse orfanato, né, nessa instituição, esse lar de menores, lar de crianças, né, porque eles são um tanto quanto perigosas pelo departamento ali. Nesse mundo a magia existe ali, tem um teor fantástico aqui, né? Então ele é designado, então ele é muito criterioso, cheio de rigor e regras, metódico, e ele tem uma armadura muito forte em si, e ele acaba vendo o dia a dia dessas crianças postas como pessoas que podem acabar com o mundo literalmente, e ele vai conhecendo mais sobre elas. E é interessante como é que é o desenvolvimento, o crescimento dos personagens e a história para onde que vai caminhando. Assim, uma das melhores leituras que eu fiz recentemente também. Então tinha que estar aqui. Agora a próxima pergunta. O próximo é melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Então, dentre as minhas leituras, o que acontece? Eu tenho tido uma rotina bem corrida, né? De faculdade, TCC, estágio, então tá bem difícil de conciliar séries, adaptações, livros. Mas o que eu fiz? Eu li Tomates Verdes Fritos. Ainda falta fazer resenha desse livro, ó, já marquei muito. E eu fiz o quê? Assisti o filme e amei. A narrativa de Tomates Verdes Fritos também é muito única. A gente tem aqui passagens do tempo, fragmentos de passagens do tempo. Então são várias décadas, né? Década de 1930, década de 1980, depois vai para a década de 1950. Não há uma linearidade. A gente está o tempo todo saltando ali entre passado e presente,
né, para entender, para conhecer esses personagens, e isso faz o livro ficar muito único e muito forte, que vai te prender também. São capítulos curtos e a gente conhece a narrativa e o campo de visão de vários personagens assim. E no livro também eles conseguiram, é bem difícil trazer isso para uma adaptação, mas nos livros eles conseguiram sintetizar ali de forma que nos prendesse bastante, isso aconteceu. Ainda assim, a experiência do livro é muito única, então se você não viu o filme, assim como eu, prefere ver a adaptação depois de ler, então eu te indico fazer isso com Tomates Verdes Fritos, porque é muito único aqui o que acontece. A narrativa como ela é escrita e a forma que a gente vai conhecendo o café na Parada do Apito, porque tem esse café que é um café gerenciado por duas mulheres e tudo que envolve essa pequena cidade ali envolve também uma época, né, que tem aqui um período de recessão, um período de fome, um período de miséria, e esse café foi muito importante ali, que tem também a questão do racismo também, né? E esse café foi muito importante na vida das pessoas ali, não só da cidade como um todo, assim como a ferrovia era importante, a ferrovia era muito importante ali para esse elo, para fazer a cidade viver, né? E também assim como foi o café na Parada do Apito, que era o coração dessa cidade. E a gente vê ao longo do tempo o que vai acontecer com esse café, com esses personagens. E é um livro também que fala sobre a passagem do tempo. E o filme conseguiu trazer muito isso. Lógico que teve vários personagens que não estão, algumas narrativas que ficaram de fora, mas é um livro tão quão importante e que me marcou muito também o filme, assim, de modo geral. A próxima pergunta aqui é sua resenha favorita nesse primeiro semestre. Geralmente eu não faço resenhas individuais, né? Eu faço resenhas de um aparato ali do que eu li, né? Do saldo do mês, ou eu faço vlog e vou trazendo ali elementos da leitura. Então, eu vou indicar um vlog que eu gostei bastante de fazer também, que foi o vlogão Lendo Livros Incríveis. Unboxing de livros e recebidos da página de Euterpe. E assim, a gente que ama assistir vlog, eu amo fazer vlog também, compartilhar com vocês. E tem tudo aqui que a gente ama, né? Vocês podem ter certeza. Vai ter a minha experiência ali de leitura, tem livros em unboxing, então assim, né? Dá um temperozinho no vlog e também tem ali muito do meu dia a dia, da minha rotina também. Vocês vão gostar, caso não tenham visto ainda, eu vou deixar na descrição para vocês. Agora, o livro mais bonito que você comprou esse ano. São vários, assim, ou ganhou, né? São vários. E teve um em específico que eu vou limitar para o vídeo não ficar muito grande também. E que eu estou lendo ainda, que eu queria até ter trazido ele aqui nessa tag de 50%, mas não deu tempo, que é um calhamaço também de mais de 500 páginas, que é o Emma, nessa edição linda aqui da Antofágico. Olha isso. Não teve como, gente. Eu acabei selecionando ele para trazer para vocês. Olha, eu estou quase terminando. É um livro estupendo. Como eu falei com vocês, eu gosto muito do trabalho gráfico de um livro. Eu sou muito ligado nessa questão de design. Então, para mim, acaba tendo um peso muito grande. Ele é um livro todo ilustrado, né? Assim como os livros da Antofágica costumam ser. Ó. E cheio de detalhes. A diagramação também é muito boa, é muito confortável. Tá vendo? É um livro assim. E a personagem também. A Emma, eu adoro a Emma, vocês não têm ideia. Então eu vou deixar só esse aqui. Não vou trazer mais livros, não. Ai, a pilha tá ficando grande. Espero que não aconteça um acidente aqui. Acho que eu vou colocar mais de lado. Agora, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? São vários, né? Eu tenho várias listas aqui também que eu quero ler, mas o ritmo aqui tá bem frenético, então eu tô tentando encaixar o máximo que eu posso, sim. E eu vou trazer para vocês aqui alguns. Primeiro, eu quero dar continuidade às minhas leituras da Carla Madeira. Eu li Tudo é Rio e amei também. Então, eu tenho aqui Véspera e tenho a Natureza da Mordida. Esse também eu ganhei da página de Euterpe. Esse aqui eu aproveitei que estava bem baratinho na Prime Day. E são esses. A Carla Madeira é uma escritora assim que me atingiu de tal forma e que eu tô assim muito ávido para ler tudo dela, e eu estava precisando do Véspera para dar sequência na leitura, porque eu gosto de ler na ordem de publicação. Então, condizeu muito. Outro também é Virginia Woolf, Ao Farol,
eu recebi um outro também da página de Euterpe. Deixa eu pegar aqui para vocês e mostrar. Olha só. É um livro de contos dela, A Arte da Brevidade, que é da Autêntica. Então, eu tenho mais esses dois na conta aqui, que eu quero ler ainda esse ano. Quero ler mais da Virginia Woolf, que eu amo, amei a autora. Eu li Mrs. Dalloway. E o que foi aquilo para mim? Se tornou uma das leituras, assim, das escritoras que eu mais quero ler e que mais amei, assim, na minha vida. E também, falando de leituras que eu quero fazer, eu quero também ler Murakami. Mais de Murakami eu tenho aqui Abandonar um Gato, que foi também presente da página de Euterpe. Tá aqui. Então, assim, eu já quero ler, né, depois de eu ter lido O Sul da Fronteira Oeste do Sol, então quero ler tudo dele. Também tem um aqui que está há um tempo já deve estar uns 2 anos. Eu tenho um projeto literário, deve ter uns 3 anos, contando com o Instagram, e aqui no canal vai fazer 2 anos, né? E sempre tento encaixar ele em outubro e acabo não conseguindo, que é Escuridão Total Sem Estrelas, de Stephen King. Esse livro de contos dele, que as pessoas falam muito bem. Então, não quero deixar de passar esse ano, vamos ver, né, se eu vou conseguir. E falando de Stephen King, vou falar do filho dele, né, do Joe Hill, que eu não li nada sobre, mas eu consegui essa edição aqui também no Prime Day, que é A Estrada da Noite. Aqui a gente vai conhecer um roqueiro, líder de banda muito famoso e que tem o costume de colecionar peças que são amaldiçoadas, assim, e ele consegue um paletó e o dono do paletó aparentemente passa a segui-lo, né, esse espírito, digamos assim. Então tá aqui. E tem também o Telefone Preto. Aqui são vários contos também, que tem filme, né? Eu já quero ler, não li nada do Joe Hill, então eu tinha uma versão antiga aqui em brochura desse, mas eu queria esse e esse livro assim, eu achei que tão lindo. E falando em Stephen King, falando de Joe Hill, eu tenho que indicar para vocês também, se vocês gostam desse tipo de leitura, o canal do meu amigo Douglas Noleto, que já está produzindo aqui há um tempo conteúdo bem bacana com esse teor. Ele também é escritor e ele gosta muito do King e ele tem um expertise assim estrondoso para as obras e títulos do King. Então já vou deixar a indicação para vocês. Outro que eu quero ler também é o Gótico Mexicano. Essa edição linda. Vocês já leram? Sim. Não quero deixar de passar. E tem aqui também Trilogia Fundação, que eu havia comentado em um vídeo para vocês, que eu queria ler em ordem cronológica, né? Porque tem vários momentos aqui, tem a saga do robô que eu queria ler antes, para depois chegar aqui, mas pelos comentários vocês me convenceram a ler antes. Então eu quero encaixar. Faltam 5 meses para o ano acabar? Sim. Tem muita coisa acontecendo? Tem. Tem que dar finalização a muitos projetos? Tem, mas eu vou tentar encaixar. É um calhamacinho enorme, né? São 3 livros aqui, né? Porque tem a trilogia aqui. E vamos ver. Quero. A fonte também é diagramação. Olha isso. Mas vamos lá. E é um livro lindo, né? Espero que minha mesa aguente. Isso aqui que deve estar super pesado. Ah, e tem também um box que eu tô com ele aqui há muito tempo para ler, esse lindo do Camus, que tem A Peste, O Estrangeiro, A Queda, O Mito de Sísifo, nunca consigo pronunciar direito, vou mostrar para vocês aqui, é um box lindo, vou pegar um livro aqui, e eu quero ler, não quero deixar de passar esse ano, pelo menos 1 ou 2 dele, eu vou encaixar e trazer para vocês também, para falar sobre a minha experiência. Eu sempre apanho para tirar esse livro daqui e eu estou sem unha. Como é que eu vou tirar isso, gente? Eu tô tentando falar rápido também para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas eu acho que não vai ter muito como o vídeo ficar curto. Nossa, consegui. Eu vou pegar aqui O Estrangeiro, que é mais curtinho. Olha que fofo. Muito bonitinho, né? E todos os livros seguem essa padronagem assim, sempre com algum elemento. Fala-se muito bem de Camus, né? Preciso ler. Então, tá aqui na lista. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do livro. Comenta aí também o que vocês pretendem ler até o final do ano, como tá. Chega novembro, dezembro, a gente começa a ler sem parar quando tem tempo, né? Para conseguir dar conta das metas. E dar conta também, às vezes, nem é meta, né? Às vezes eu falo assim, eu quero ler tais livros ali até o final do ano, então a gente, às vezes, dá uma correria para dar conta, né? Eu quero evitar que isso aconteça, apesar de que eu sei que vai acontecer pela dinâmica do meu dia a dia aqui também.
Então, essa pilha de livros aqui, espero que tenham gostado, deixa o like também, se inscreva no canal se você é novo por aqui, tenho compartilhado as minhas leituras, e lembrando também que você, comprando com meus links de afiliado da Amazon, da Magalu, entrando no meu grupo de promoções, você ajuda demais o projeto, apoia demais aqui. Um muito obrigado e até o próximo vídeo.